O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir é parte do texto de despedida de Jesus. Desde o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está se despedindo. E se despedindo porque vai passar pelo mistério da cruz. É um tom de despedida, mas é também o anúncio de uma realidade significativa que é o suplício da cruz. E o pedido de Jesus, nesse texto que nós ouvimos no capítulo 17, é o que nós chamamos a oração de Jesus. Jesus que rezou pelos seus discípulos. Jesus que se colocou em oração especificamente para que os discípulos não se dispersassem. Para que os discípulos não se dispersassem ao contemplar o mistério da cruz. O pedido de Jesus para os discípulos é que o Pai não os tire do mundo. Para que o Pai não os tire do mundo. E recorda os discípulos na sua oração que os discípulos não são do mundo. Assim como ele não é deste mundo, os discípulos dele também não são deste mundo. E isso justifica para nós que cremos em Jesus a realidade de que a nossa vida não condiz com a realidade deste mundo. E que a proposta deste mundo não condiz com aquilo que o Senhor espera de nós. E que, portanto, viver o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos propõe, é imediatamente se tornar inimigo do mundo. Porque não é possível viver os ensinamentos de Jesus com a firmeza, com a radicalidade que Jesus propõe e ser amigo do mundo. Não é possível coincidir, não é possível conciliar as duas realidades. Ou se vive os mandamentos de Jesus e se torna radicalmente inimigo do mundo, ou se torna amigo do mundo e rejeita radicalmente aquilo que Jesus está ensinando.
É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E esta realidade, portanto, não tem nada de romantismo. Não tem nada de romantismo. É de uma radicalidade tremenda. Jesus pede ao Pai para que os discípulos estejam no mundo. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não te peço para que tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eu não te peço para que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Este pedido de Jesus é extremamente significativo, porque Jesus sabe que os discípulos dele no mundo sofrerão a tentação de desprezar a palavra, de que o inimigo da natureza do mundo, de que o inimigo da natureza humana, o diabo, para ser bem específico, vai tentar roubar do coração dos discípulos a palavra que foi semeada. Jesus sabia disso desde o começo. Por isso Jesus reza ao Pai, pedindo que não tire os discípulos do mundo, porque os discípulos não são do mundo, mas que os livre, para que os livre do maligno. E aí o Senhor diz: consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Assim como vós me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E é no mundo, nas diversas realidades do mundo que nós estamos inseridos e que nós vivemos, é que nós fomos enviados. E notem que o ser enviados por Jesus no mundo para produzir frutos, para anunciar, é uma necessidade urgente e é uma ordem. Você sabe que o envio de Jesus para os discípulos não é um convite. O convite é lá no começo, quando Jesus convida eles: vinde, pós mim, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. No final da missão de Jesus, o convite que Jesus fez se transforma numa ordem. Vocês vão observar no capítulo 16 de Marcos: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro. Como também no capítulo 27. Ide pelo mundo inteiro e fazei todos os povos discípulos meus. Esta realidade do envio missionário de Jesus com os seus discípulos acontece mais fortemente depois de Pentecostes. E o Senhor está já neste tempo nos enviando, porque nós estamos a 3, 4 dias da festa de Pentecostes. O Espírito de Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito que gerou Jesus no ventre bendito da Virgem Maria, o Espírito Santo que traz Jesus no altar da Eucaristia, está também em nós. Foi também derramado em nós, foi também soprado em cada um de nós, para a gente ir para o mundo na força do Espírito dele e testemunhar a sua presença. E aí nós observamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, Paulo exortando os presbíteros, anciãos, aqui é a mesma coisa que presbíteros, e na tradução da palavra aqueles que têm mais experiência na vida de fé, que hoje os presbíteros é configurado como nós, os padres, que temos a responsabilidade. E Paulo faz um alerta importante e que ainda é atual. Paulo diz para os presbíteros, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus. E é tremenda esta ideia
que Paulo recorde aos anciãos que a igreja não pertence aos presbíteros. A igreja é de Deus. E que Deus, na potência do seu Espírito, constituiu presbíteros como pastores da igreja, que é de Deus. Para pastorear, para guardar o rebanho que é de Deus, que foi conquistado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do seu Filho. Pobre de nós e pobre dos padres e pastores do rebanho de Jesus, acharem que a igreja pertence a eles. E que o rebanho da igreja de Jesus Cristo pertence a nós, não é nosso. Nós recebemos a incumbência de pastorear e de cuidar do rebanho que pertence a Jesus. Mas fomos constituídos não para pastorearmos a nós mesmos. Fomos constituídos para pastorear o rebanho de Deus, que pertence a Deus, conquistado pelo sangue de Jesus na cruz. É, portanto, uma tremenda de uma responsabilidade. Agora, Paulo alerta. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Paulo faz um alerta, dizendo que a igreja não pertence aos pastores e que os pastores fiquem atentos, porque no meio do povo vão aparecer pessoas vestidas de lobos, disfarçadas de lobos, escondidas na pele de ovelha, para destruir, para dispersar, para roubar das ovelhas de Jesus aquilo que foi anunciado, a palavra de Deus proclamada no coração. Por isso, estais sempre atentos e lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. E aí, neste trecho, ele recorda tudo o que ele fez. Tudo o que ele fez para cuidar do rebanho que é do Senhor, do rebanho que é de Jesus. E aí, no final, ele faz uma exortação. Há mais alegria em dar do que em receber. Eu tenho dito isto, tendo dito isto, Paulo ajoelhou e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam num grande pranto, lançando o seu pescoço de Paulo, beijavam aflitos, sobretudo por lhes ter ele dito que não tornaria a ver o rosto deles, e o acompanharam até o navio. E ficando claro aquilo que virou ditado popular na boca da gente, né? O povo só valoriza aquilo que perde. Só valoriza depois que perde. Quando não tiveram mais a oportunidade, quando Paulo não mais estaria com eles como pastor daquela pequena comunidade, eles se irrompem numa profunda tristeza, porque Paulo está partindo, Paulo está indo para uma outra missão, para uma outra comunidade. E diz Paulo que não mais verá aquela comunidade, está na comunidade de Éfeso. É preciso que na potência do Espírito Santo, primeiro, a gente se reconheça como igreja de Deus. A igreja que é de Deus, fazendo parte de um rebanho que pertence ao Senhor. E busquemos com perseverança seguir os ensinamentos de Jesus em tudo aquilo que ele nos ensinou, sem tirar nada e sem manipular. E sem falsificar, e sem achar, e sem ficar dando desculpas. Isso é muito duro, isso é muito difícil. Eu não consigo, eu não dou conta. É radicalidade do Evangelho, ou então o diabo vai roubar do coração dos discípulos de Jesus a palavra que foi semeada. E se o diabo roubar a palavra, nós não produziremos os frutos
e não nos converteremos como o Senhor espera de nós. E aí a palavra que é pregada, que é anunciada, entra por um ouvido e sai por outro. E a gente não muda, e a gente continua do mesmo jeito. Nós precisamos, portanto, caríssimos, do Espírito de Jesus. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria. O mesmo Espírito que rasgou a morte e fez com que Jesus saísse vencedor da morte. O mesmo Espírito que agiu nos apóstolos, que deu coragem para que os apóstolos testemunhassem a presença de Jesus ressuscitado. O mesmo Espírito que levou o São Justino, o santo de hoje, a procurar incansavelmente a verdade. Procurou a verdade na filosofia, estudando os escritos de Platão. Até o momento em que ele encontrou a verdade, encontrando-se com Jesus Cristo. E aí, a conversão dele foi tão profunda que nos escritos dele, ele vai dizer que a verdadeira sabedoria é Jesus e que não existe outra sabedoria a não ser Jesus. E a busca intelectual que ele tinha pela verdade terminou quando ele encontrou Jesus. E aí ele vai ensinar que a verdade é uma pessoa, seguindo aquilo que o próprio Senhor mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi tão fisgado pelo Senhor, de tal maneira que ele não quis mais saber de procurar a sabedoria em outros lugares. E aí se tornou um cristão filósofo com um argumento sólido sobre Jesus que nenhum outro filósofo conseguia combater as ideias profundas e sábias que ele desenvolvia sobre Jesus. Nenhum outro filósofo conseguia combater. Diz o texto que ele venceu todas as discussões filosóficas que ele teve com todos os intelectuais do seu tempo. E que pela discussão testemunhada e comprovada, ele levou as pessoas a se converterem, a tornarem-se discípulas de Jesus e a seguir Jesus como uma filosofia de vida. Seguimento de Jesus como uma verdadeira filosofia de vida. E todos os que buscavam contra-argumentar e tentar convencer o contrário eram também fisgados por Jesus, pelo testemunho que Justino dava de Jesus. A tal ponto de derramar o seu sangue, de ser martirizado para testemunhar Jesus. E com a possibilidade de salvar, entre aspas, a vida dele perante os carrascos. Porque foi feito a ele a proposta: se você negar Jesus, você salva a sua vida. E ele dizia que se é este o preço que eu tenho que pagar para salvar a minha vida, eu prefiro morrer, eu não nego. Porque não vale a pena negá-lo para achar que vou ter vida, porque a vida quem pode dar é só ele. É um exemplo de santidade e um exemplo de cristão. E não era padre, não era bispo como os outros. Era um leigo. Um leigo que buscava a verdade e buscava a verdade por caminhos estranhos, por caminhos esquisitos, até que encontrou-se com Jesus. E aí não precisou mais buscar a verdade, porque encontrou a verdade que mudou a vida dele. Nós precisamos, na potência do Espírito Santo, fazer a mesma coisa, continuar buscando Jesus. Você já encontrou Jesus? Você já foi encontrado por Jesus? Sim ou não? Responde um simzinho, né? Com medo de que vem pergunta pela frente.
Não vou fazer mais pergunta, não. Eu só quero dizer, se você já encontrou Jesus na sua vida, ou se Jesus já te encontrou em um momento específico da sua vida, eu só quero te dizer isso, pelo amor de Deus, não pare de procurá-lo. Continue procurando, mesmo se você já tiver encontrado. Porque é o único que pode mudar a sua vida e dar um sentido para a sua vida é Jesus. O único. Ninguém mais pode mudar e dar um novo significado para a sua existência. Continue procurando, mesmo se você já o encontrou. E eu digo, continue procurando, mas se prepare, porque se ele te encontrar, ele vai bagunçar a sua vida. Ele vai bagunçar a sua vida, vai te dar tanta paz, mas tanta paz, que nunca mais você vai ter sossego. Então continue procurando. Se você esbarrar com ele por aí no caminho da vida, te prepare, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Ele vai mudar você de tal maneira que você não vai se dar conta disso. Continue procurando, não desista. E não precisa nem um toque dele, basta um esbarrãozinho só. Um esbarrãozinho você já muda tudo. Se ele te der um esbarrãozinho, você vai falar, ih, parece que fui atropelado por uma carreta. É só um esbarrãozinho dele. Se você permitir que ele toque, você vai ver que ele vai fazer com a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes e cheios de fé,